Boa noite, tudo bem? Gente, o DISC fez alguma diferença na vida de vocês? Alguém tem assim algum depoimento que diz assim, eu entendi o caco velho que eu sou e fez mudança radical, consegui entender e de repente, tipo assim, eu consegui planejar diferente, pensar diferente, decidir diferente. Alguém aqui aconteceu isso ou não? Gostaria de repente testemunhar alguma coisa, só falar rapidamente? Alguém quer dizer assim, foi legal, olha só o que eu entendi. E aí, Jonas, tudo bem? Alguém aqui gostaria de comentar algo ou não? Que é corajoso, assim, que gosta do microfone, principalmente os sanguíneos, os dominantes. Gostaria? Que legal. Peraí. Boa noite. Eu me identifiquei como sanguínea, né? Eu descobri que o meu esposo é dominante. E aí eu entendi por que no trânsito ele não deixa ninguém passar na frente dele quando ele está dirigindo. E por que é uma briga quando eu estou dirigindo que eu deixo todo mundo passar na minha frente. Então, isso foi muito claro. Que legal. A vida ficou mais leve, né? Tá tudo bem, tá todo mundo certo, né? Mais um? Só pra gente brincar do disco aí. Corajoso. Corajosa. Não? Então tá bom, tá tudo bem. Gente, hoje à noite eu vou falar sobre propósito, né? E para falar sobre propósito, eu vou abrir um pouco minha vida, minha vulnerabilidade, falar um pouco de quem é o Ismar, né? E ver que faz sentido. Gente, quando faltar 10 minutos, alguém faz assim, ó. Só 10 dedinhos, já vou entender, ok? Opa, deixa eu ligar aqui. Para falar sobre propósito, eu quero citar um versículo, então, de Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não? E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certo? Beleza. Esse versículo fala de propósito. Aqui no meio eu vou dar o meu depoimento, vou falar várias coisas e no final eu volto esse versículo. Ok? Romanos 8, 28. A história da minha vida, a história do Ismar. Então, quem que é esse guri? Essa brincadeira que eu fiz da outra vez com vocês no Disque, não, para vocês só brincarem e falarem sobre um hobby de vocês e um sonho frustrado, não foi feito, né? Eu vou falar para vocês um hobby meu e um sonho frustrado. Eu quero que você pense no seu e depois você vai compartilhar com o amiguinho do lado, ok? Meu hobby é corrida de rua. Eu gosto. É inverno, tipo 9 graus, tá chovendo. Eu falo meu amor assim, vou sair para correr na chuva. Pode ser 10 horas da noite. Esse é meu hobby. Amo fazer isso. Às vezes estou meio que gripado, tá doendo aqui em cima, dói as pernas. Eu tô com dor de cabeça, eu saio, corro, volto curado, assim, ó. É incrível corrida. Esse é meu hobby, ok? Sonho frustrado. Eram 2. Eu queria ser o Jaspion. Eu fiz de tudo para isso. Até a roupa eu quis fazer assim, ó. Nunca deu em nada. Não consegui. Que frustração. E o outro era que quando minha mãe e meu pai faziam um cheque, e aí colocavam qualquer valor, e eles davam, e aquilo compravam coisas. Eu posso ficar milionário? Posso botar qualquer valor. Pensa numa frustração, que tinha que ter dinheiro no banco. Que coisa! Essa era uma frustração e um hobby meu. E o seu? Pensa alguma coisa e fala para a pessoa do teu lado. Vai lá, rapidamente. Pode compartilhar com ele. Tem que ter um hobby. A vida tem que ter hobby. Ok, fechou? Conseguiu compartilhar aí? Todo mundo tem que ter um hobby. Tem uma coisa legal para fazer, né? Vamos lá então. Vamos dar sequência aqui, ó. A infância do Ismar versus negócios. O que eu vou citar um pouco da minha vida aqui, vocês vão entender por que afinal de contas, o Ismar tem a ver com negócios, né? E aí é sempre a pergunta para uma criança, né? O que eu quero ser quando crescer, né? E assim vai os nossos sonhos, nossas vontades e tudo mais. Cada um de nós teve sonhos, né? E a gente viveu grandes coisas na nossa infância. A minha vida se resume em 5 tópicos, ok? O primeiro é uma família desestruturada. Tenho 46 anos, sou natural então lá de Jaraguá do Sul. Nasci numa família bem desestruturada.
meu pai, e nós fazíamos coisas artesanais em casa, tapete, tiracol, que era um negócio para pedreiro, almofadas para sofás, reformava camas e tudo mais. Mas meu pai, com um Fusca branco, eu já vou mostrar uma foto de um Fusca para ter uma ideia, nós enchia aquele Fusca e batia de porta em porta para tentar vender, por Xereder, Blumenau, Massaranduba, todos os arredores de Jaraguá do Sul, né? Se não vendia, não conseguia dinheiro, eu trocava por tangerina, frutas e tal. Se não tinha frutas, trocava por marreco, por galinha, até porco nós negociamos, fazia qualquer negócio para levar alguma coisa para casa. Até aí tá tudo bem. Meu pai, nessas tantas indas e vindas, às vezes parava no boteco, tomava uns negocinho, uma bebida transparente, que eu não sabia eu, sempre pedia assim, aquela bebida para macho, né? E eu, gurizão, 4, 5, 6 anos andando com ele, também quero minha bebida para macho. Glória a Deus que o meu era sempre chocolate. E aí eu tomava, ele tomava, voltávamos para casa, e já estava meio assim. Ele vinha, nós tínhamos uma casa onde de tempos em tempos tinha que cortar um pedaço da porta, porque era meio com lama assim, né? E aí ela descia, e aí quando ela descia, tipo assim, a porta não abria, que ela já travava, meu pai batia, chutava aquela porta, ficava nervoso, entrava e quebrava tudo. Ele vinha, quebrava portas, arrancava os fios com a lâmpada, chutava uma porta do banheiro que era cheia de cupim, e aí eu sei que a gente saía correndo pela frente, quebrava cristaleiras, pulava a janela e subia o morro e via a festa acontecer. Essa é basicamente a minha infância. Dezenas e dezenas de vezes isso aconteceu. Onde ele quebrava tudo, e aí eu pensava, nossa, mas será que um dia eu também vou ser assim? Será que um dia eu também vou ter uma esposa, vou bater nela, vou trair a minha esposa como meu pai já traiu? Será que eu vou ter filhos fora do casamento como meu pai tem? Será que eu vou quebrar tudo? Será que eu vou ser alcoólatra? Afinal de contas, olhava para o meu tio, era assim. Olhava para o meu avô, era assim. Era sempre uma bagunça, sempre festa. Tenho cenas e lembranças do meu pai com um machado na mão, tentando matar o meu tio, os vizinhos, ou às vezes ele vinha de bicicleta e alcoolizado caía na grota e ficava ali às vezes horas, até alguém tirar ele daquela valeta. E assim era uma família desestruturada. Minha mãe, nós éramos para ser em 6 irmãos, né? Somos só em 3, eu vim como roleta russa. Será que agora vem o Ismar ou será que não, né? Porque minha mãe abortou 3 crianças, chegava para minha avó, nossa, tô grávida, né? Você tem que tirar essa criança, não adianta, não tem condições para ter mais uma criança. E de repente abortava uma criança. Então eu vim como uma roleta russa, né? Agora veio o Ismar e de repente tirava uma criança. Minha mãe, por causa disso, sim, teve depressão, tentou se matar inúmeras vezes, cortar pulso, tomar comprimidos, mesmo depois eu morando já em Joinville. Às vezes meu irmão me ligava dizendo, mano, tá tudo bem, a mãe só foi no hospital, tomou um monte de comprimido, tentou se matar, mas já tá tudo certo, né? E essa era a minha vida normal, ok? Aí o hobby tá ali já mais para frente, mas os objetivos eram sobreviver, porque eu ia de casa em casa, vendia coisas, era picolé, era tantas coisas que vocês vão ver agora também. Meu hobby, então, era durante 5 anos, dos 5 aos 10 anos, todos os finais de semana eu ia pro lixeiro municipal. Ali sou eu, mais do lado é uma foto que eu peguei na internet, e o lixeiro municipal era perto da nossa casa, no Jaraguá Esquerdo, onde hoje é a arena, né? Leandros era todo lixão, e era o meu tudo, meu parque de diversão, subia, descia aquele lixeiro. Gente, tem muita coisa legal que as pessoas jogam fora. Aquilo foi demais assim na minha vida. Aquilo é muito bom. Se você vai pro lixeiro, é riqueza lá. Pegava frutas, tangerinas, dá muito melancia lá, mamão, banana, e assim vivia a minha vida. Meu pai chegou a botar fogo nos meus brinquedos, então lá pegava brinquedos, tive uma vez uma bicicleta, e assim foi moldando um pouco da vida do Ismar. Referências era nenhuma, afinal de contas, como eu falei, meu avô, meu tio, nossa, será que isso é ser um homem? Será que isso é ser um pai? Será que isso é ser um marido? Né? E aí foi forjando um pouco a vida do Ismar. Futuro incerto. O que vai dar desse rapaz? Opa! Esse era um Fusca, não era o nosso Fusca, mas era um Fusca branco, maravilhoso, tinha que dar 2 bombadas no freio para realmente frear, a embreagem tinha uma cordinha para não cair, a porta do lado do caroneiro estava amarrada em cima de uma grade, para quando virava uma curva a porta se abria do nada, meu cara! E esse Fusca aqui que a gente enchia de galinha, e enchia de marreco, enchia de frutas e fazia qualquer negócio. A minha vida é mambo, né? Aquela coisa de troca, permuta e tal, é fazer qualquer negócio antes do dinheiro, né? É se relacionar e conversar com as pessoas. Então eu aprendi muito assim. Andava muito em cima do Fusca com aquela grade e meu pai, né? Isso era vida de guri, assim, ó. Hoje em dia tem que botar cinto, tem que prender tudo, tem que segurança.
Meu, que legal, vivia malucão, assim, ó. Vida de fato, sabe? Era de grota, era de lama, hoje pode espirrar na minha cara. Meu, dificilmente eu pego gripe. Andar descalço, andar... Minhas filhas assim, não, sai, tira tudo, tira, meu, caramba, sabe? Nada de proteção, assim, ó. Precisa viver uma vida de criança. Então eu vivi mesmo. Eu vivi, assim, tudo que eu queria viver, né? Fora as vezes que minha mãe pedia para não sair, eu saía. Quando eu voltava, minha mãe só falava assim, ó. Falei para você não sair. Uma varinha assim, né? Tu quer apanhar aqui fora, quer apanhar lá dentro? Meus amigos, né? E eu apanhava pra caramba. Gente, eu tinha, dos 5 aos 12 anos, gestão de animais. Por quê? Não sabia que eu tinha gestão. Eu tive 32 coelhos, a cada 2 meses eu era responsável para pegar 20 pintinhos lá na agropecuária, dentro de uma caixa de papelão com um monte de serragem, para botar num forno embaixo, para conseguir cuidar deles durante 2 meses. Todos eram mortos, virava pastelão, coisa mais gostosa, e a gente tinha frango durante 2 meses. Essa é a minha responsabilidade. Eu tinha também 2 porcos, 10 marrecos, 30 porquinhos da Índia, na minha gestão, na gestão dos meus irmãos, que eram mais velhos, eu sou caçula, né? Tiveram de 150 a 200 porquinhos da Índia. Eu tive 15 hamster, uma tiriba, 28 canários do reino, 2 cachorros, o Belo e o Rex. Eu tive um casal de macacos que me mordeu, inclusive uma fêmea me mordeu, porque eu estava com ciúmes do machinho, meu pai pegou no Mato Grosso, né? Quando eu botei a comida assim pro machinho, o machinho estava comendo, a fêmea viu, mordeu. Meu, arregaçou que assim, tive que tomar 20 injeções ao redor do umbigo, de tétano, não sei o quê. Até hoje, assim, ó, algumas reações estranhas. Mas assim, ó, macaco tá tudo bem, ele mordeu. Isso a gente toca a vida, né? Tive 4 cabras, 10 ovelhas, 10 rãs. Essas 10 rãs, elas foi pego de boca de lobo, assim, né? E eu tinha uma startup, né, Jonas? Tinha uma startup lá. Era um tubo assim, eu botava as rãs lá dentro. Mas era baixinho. Dormia, à noite elas pulavam embora. Mas que coisa, né? Lá veio, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco mais. Tive uma estratégia de um MVP um pouco mais elaborado. Daí eu coloquei um tubo um pouco maior. Outro dia, fugiu de novo. Outro dia deixei dessa altura. Mas fugiu de novo. Eu tive uma grande ideia. Esse MVP estava quase constituindo uma ótima ideia, né? Eu botei uma tela em cima. Nunca mais fugiram. Sabe? Quando você dá liberdade para as crianças, para poder fazer, validar, entender... isso é o maior presente que a gente dá para uma criança, né? Também tive 300 codornas e um cágado, que até hoje eu não sei de onde que veio, mas ele apareceu, né, encantado de repente pelo zoológico lá de casa e fez parte da nossa vida. Ali sou eu, porque teve um dia que eu tive que começar a trabalhar. Eu vendia jornal na rua e eu ganhava R$250 por mês. Eu tinha que começar a trabalhar na escolinha da VEG por R$60. Meu, que frustração, sabe? Tem que estudar eletrônica, tudo, mas... para ganhar bem menos, né? Poxa, e o jornal me dava muito mais, vender jornal na rua. Vendia, não entregava, né? E aí, teve um dia que esses 32 coelhos tiveram que matar todos eles, porque não tinha mais ninguém para cuidar. Eu acordava às 6 horas da manhã, saía para pegar e colher capim, né? Para cortar capim. E aí, aquela tiriba que estava aqui, sempre fazia o cocô, arregaçava minhas costas e tal. Aquilo era minha vida, assim, eu amava fazer aquilo, né? Mas um dia tinha que matar os 32 coelhos, assim, chorei muito na minha vida. Foi bem difícil. Mas passou. Também era diarista, a minha mãe era diarista, e aí eu era responsável por limpar todo o teto, os cantinhos, tanto em cima quanto embaixo, roçar grama e lavar carro. O que eu mais amava quando o cliente falava assim, ó, Smart ficou incrível, meu carro ficou limpinho. Isso era, para mim, maravilhoso. Então, quando minha mãe ia nas casas, limpar as casas, sendo diarista, eu ia junto porque eu era diarista. Batia no peito, meu Deus, eu sou diarista, né? E ela me levava com 5, 6, 7, 8 anos, muitas vezes. De 10 aos 12 anos, trabalhei muito nisso. E aí, tive uma grande ideia, abrir uma enorme fábrica de picolé. Foram 80 picolés, mais ou menos, na época. Primeiro, fabriquei tudo, comecei a sair para vender. Aí as pessoas, umas experimentavam, não gostavam, não começavam... Não vendi mais nada. Meu, quebrei a empresa, tive que comer todos os picolés sozinho. Depois, quando eu entendi, né, o picolé era horrível, porque daí eu comprei capilé para fazer o picolé. E eu misturei com muita água, entendeu? Para poder conseguir fazer que o capilé desse as 80 picolés, né? Meu, ferrou, fiquei algumas semanas comendo picolé. Foi maravilhoso quando quebrou a empresa. E aí o jornal na rua, como eu falei, né, ganhava muito dinheiro. E aí aos 14 anos de idade, foi onde que meu pai e minha mãe tiveram uma das últimas brigas bem feias dele, assim. Meu pai colocou a cama dele de solteiro pela janela do quarto dele, já não dormiam junto alguns anos, né?
No que ele colocou a cama de solteiro para fora, ele colocou dentro da casinha de macacos. Daí ele ficou morando ali. Ele ficou dormindo ali dentro, colocou uma cortina na frente, e ele viveu bons meses ali fora, urinava na frente da cama, defecava na frente da cama, usava estopas daquelas que a gente reforma sofás ou camas para poder se limpar, e já não fazia só na frente da cama, mas às vezes ele fazia alguns buracos no jardim, ou às vezes subia um morro lá em casa e tinha um sofá meio que de pé, aberto assim, ali ele urinava, defecava e andava de cueca, e esse se tornou meu pai. Durante um bom tempo, onde todas as vezes quando eu ia e voltava da escola, meu pai vinha, se aparecia, meus amigos olhavam aquela cena, ou aquele cheiro, e aí, quem que é esse cara? Daí eu, meu pai, quem que é esse cara? Meu pai. E aí aqui dentro, tipo, poxa, por que meu pai faz isso? Por que meu pai faz isso? Com 14 anos, por quê? Por quê, sabe? Por que esse cara não some daqui de casa? Por que esse cara não some da nossa vida? Né? Por que esse cara não morre? Porque ele só prejudica a nossa vida. Então, com 14 anos de idade, eu tive um sentimento de tipo assim, esse cara tem que sumir da nossa vida. Eu queria que ele morresse. Minha mãe, com a saúde dela bem debilitada, ambos descobriram que tinham sífilis. Meu pai, nessa época, ele já tinha muitos anos, mais de 10 anos sífilis, né? Minha mãe tomou medicamento e conseguiu se salvar. Meu pai secou uma veia na cabeça, daí ele ficou como uma criança, aí já não fazia na frente da cama, mas nas vestes. Minha avó, que é a mãe dele, começou a cuidar dele, e assim ele passou um tempo de cama. E aí essa vergonha com meu pai me consumia. E aí aos 15 anos de idade, um dia quando eu estava voltando feliz a beça, lá da escolinha da VEG, freando a bicicleta toda, um cara parou assim na frente de casa e falou assim, cara, tem uma notícia bem triste. Nossa, o que foi e tal, né? Pois o teu pai, ele faleceu. Aí eu olhei para ele assim, eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu tinha que chorar, e aquilo borbulhou aqui dentro, assim, eu sei que eu fui para casa, deitei na minha cama de solteiro, assim, né? Era um beliche, na verdade. A beliche embaixo tinha um monte de seringa, que eu pegava a seringa do lixeiro municipal, fazia coleção. Pensa que loucura, né? Tinha umas 30 seringas, assim, ó. Meu, aquilo pra mim era o arsenal lá em casa. E aí eu sei que eu deitei, assim, olhava para aqueles estrados, assim, e tipo, eu preciso chorar, assim, pelo menos na frente das outras pessoas. Mas aqui dentro, assim, ó. Ah, que alívio. Que alívio. E aí, meu pai faleceu no velório, chorei, passou a vida, e agora o que a gente vai fazer? Independente de quem foi meu pai, né? Ele sustentava alguma coisa em casa, às vezes trazia alguma coisa também, e agora, né? Meu irmão já trabalhava, e eu comecei a também tentar trazer alguma renda para tentar ajudar as condições da casa, assim, né? E aí, com 15 anos de idade, deixa eu voltar aqui assim, com 15 anos de idade, foi quando a gente foi convidado. Minha mãe tentou muita coisa na vida para ser feliz. Era amarrar cordinha e pendurar não sei onde, era toicinha de não sei o quê, era benzimentos e não sei o quê, era de uma forma muito errada, assim. E até que uma vez uma missionária da Meuc, lá de Jaraguá do Sul, ela nos deu atenção. Sabe quando um cristão entendeu o propósito e ele ama alguém e ele dá tempo dele para alguém? Consegue uma água para mim? Ah, tá aqui. Só abre para mim aqui. Sabe quando uma missionária ela começa se não tá coçando aqui, ó. Obrigado. Pode ficar com a tampinha. Sabe quando uma missionária ela ama Jesus numa intensidade tal que ela esquece tudo dessa terra e te dá amor? Vocês conseguem entender isso? Ela te ama, ela esquece de qualquer outra coisa e ela te dá tempo dela para explicar quem que é Jesus.
Simples assim. Vocês conseguem entender? A gravidade de você transformar a vida de alguém que nasceu para dar errado. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender o poder que essa missionária teve quando ela disse assim, ó, eu quero amar a vida desse piá? Vocês conseguem entender um negócio desse? A repercussão que nasce dentro de alguém que sabia que ia dar errado toda a vida. E só Jesus para tocar no coração de alguém, para dizer assim, ó, vai, e só acredita que eu vou fazer algo na vida desse guri. Vocês conseguem entender, não? Dá para entender o poder disso? Dá para vocês entender o poder que vocês têm? E aí essa missionária teve tempo e eu comecei a entender, e ela foi lá e abria a Bíblia, ela falava, ela me explicava, ela respondia, eu sedento. Aos 15 anos de idade foi quando eu consegui achar um grupo de adolescentes incrível. Meu projeto adolescente da Melk de Jaraguá do Sul. Uma galera apaixonada por estar lá, por adorar o Senhor. Como eu cresci. Como eu cresci. Jogar ping-pong, bola, esporte. Meu Deus do céu. Quanta coisa linda que Deus pode pegar alguém que está no momento da vida para tudo desencadear de uma forma errada. E de repente brotar algo novo ali. E aí com 17 para 18 anos, já no grupo de jovens, entendendo muitas coisas do Senhor, aqui dentro agora começou a brotar assim, ó. Por que eu senti isso do meu pai? Por que eu quis que meu pai morresse? Por que esse sentimento? E aí começou a dar um peso de vontade de voltar. E disse assim, ó, pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Independente de quem foi o meu pai, ele foi meu pai. Consegue entender isso? Independente de quem foi o nosso pai, ele é o nosso pai. Ela é a nossa mãe. Não importa o que fizeram. Meu Deus, isso me perseguiu dos 18 até os 28 anos. Vida travada. Trava a vida. Parece que uma falta de um perdão trava a vida. Você não tem noção o que é a falta de um perdão. Sem entender como resolver isso, né? Aí, aos 15 anos de idade, então foi onde Jesus entrou na minha vida, eu entendi. Meu Deus, eu quero isso. Uma luz no fim do túnel. Meu Deus! Por que nunca me explicaram? E aí, nessa época, eu entrei na escolinha da VEG, para aprender na área de eletrônica, né? Então, minha mãe forçou, tu vai fazer a escolinha da VEG, vai ter que ganhar R$65, 60, 80, não lembro quanto que era lá. E aí fui para a VEG Automação, me formei nessa área, para quem conhece automação elétrica, né? Vim para Joinville, recebi uma proposta, vim para uma república, morar aqui em Joinville. Logo, tipo assim, a primeira coisa, vou procurar uma galera de Deus, não posso me perder. 18 para 19 anos, nunca tinha beijado ninguém, meu Deus! Não posso, tô com medo agora. Deus, e agora? Será que um dia eu também vai acontecer tudo com meu pai? Tudo, começava a pesar aqui, né? E isso fez eu frear. Não, eu não posso, não pode ser, não pode acontecer. E aí eu fui para uma república, junto com o Jair eu morei, junto com o Clemens Bretsky, junto com uma galera que na época assim, foi demais para mim, assim, né? Uma galera apaixonada por Deus. Nessa empresa que eu trabalhei, depois eu saí, abri a LDI, lá eu aprendi sobre sociedades, setores, bastante coisa, com 19 anos, nunca quis abrir empresa, de repente eu tinha uma empresa. Viu? O que se faz agora? Fui enganado, me roubaram e tanta coisa aconteceu. Aprendi muito, e depois dos 24 anos abri uma empresa chamada Metaplast, de gestão de plásticos. Faturava um monte, nunca vi a cor do dinheiro, porque nunca dava lucro assim, né? Mas aprendi muito também com relação a essa empresa. E aí aos 32 anos de idade, conhecendo muito do Senhor, querendo caçar pessoas que tiveram experiências com Deus, como eu tive. Aí, na época, abrimos um programa chamado Transformação, 4 anos investindo R$1.000 e poucos, eu gastava R$4.000 durante todos os meses, durante 4 anos, para filmar pessoas, para dizer assim, ó, o que Deus fez na tua vida? Como tu teve a vida transformada? Como é que tu aceitou Jesus, né? E aí foram durante 4 anos, muitas experiências, e aí aos 39 anos,
foi quando foi aberto um cowork, escritório virtual, que o Jonas conhece muito bem, né? Que é o XYZ Cowork, depois transformado nessa empresa. Aprendi muito, cresci muito, a empresa cresceu muito, foi uma bênção. Abrimos em Blumenau também, depois passamos para frente. Aos 33 anos eu conheci um projeto chamado CAF, para quem conhece, é um casal de Joinville, eles foram para Burkina Faso, um projeto maravilhoso. Com quem? Cadê? Quem eu fui aqui? Ah, meu, que massa! Eu fui com essa beleza linda ali, ó. Nós somos juntos em 10 pessoas para a África, né? Conhecer esse projeto. Esse menino na minha costa é um garibu. O garibu é uma criança e foi comprada a tutela dos pais por um líder islâmico chamado Marabu. Esse líder compra a tutela e agora essa criança é dele. E ele entrega essa latinha e ela tem que mendigar. E existe uma realidade de 2 milhões de crianças destas no oeste africano, que ela tem que mendigar. Qual que é o sonho dela? É um dia ser um Marabu, para poder também pegar moedinhas dos outros e assim por diante. Lá eu aprendi a reclamar menos. Numa comunidade eu perguntei assim, se fosse para orar algo, né? O que vocês gostariam de pedir, para mim pedir para Deus? O líder falou assim, ó, olha, tem tudo aqui, tá tão bom, né? Mas se fosse pedir algo, eu pediria água. Porque aqui as mulheres têm que carregar quilômetros um balde na cabeça. Eu voltei para casa, vontade de arrancar umas torneiras. Reclamar menos da vida, a gente reclama demais. Esse friozinho é muito pequeno, perto das dificuldades que eles têm lá. E aprendi muito sobre propósito. E aí também abri uma cafeteria aqui, tá ao contrário, aqui, aos 37 anos, cafeteria catalã. Depois não deu certo, mas aprendi muito com ela também. E aí o treinamento chamado PIRI, que ele é Pense Diferente, Inove, Realize e Empreenda. Esse aqui ele continua todo vapor. E aqui os formatos diferentes que de repente eu aprendi a empreender. Empreender sempre são oportunidades de conexões, de conversas, onde você pode sempre levar Jesus. Meu Deus, que incrível! Quando Deus te dá carcaças para você viver o verdadeiro propósito do que o Senhor quer para cada um de nós. E aí eu tive um casamento com a minha ex, fui separado, estou casado de novo, e aí de repente Deus me abençoa muito financeiramente. Quais foram os meus 2 erros? Deus me tirou do lixeiro municipal da cidade de Jaraguá do Sul, me abençoou. E mesmo assim, eu tinha certeza absoluta que eu ia para o inferno. Meu Deus, Ismar, eu creio que eu era daquelas pessoas que um dia eu chegava diante do Senhor e falei assim, mas Deus, eu expulsei demônios. E teve muitas experiências disso na minha vida. Eu orei por curas, muitas pessoas foram curadas. Eu ia em cruzada evangelística, as pessoas eram curadas. Olha quantas pessoas aceitaram Jesus. Foram muitas pessoas que aceitaram Jesus. Eu sou bem tranquilo para falar de Jesus, de repente quando eu vejo a pessoa está falando de Jesus. Mas teve um momento que foram os 2 grandes erros que eu vou falar para vocês aqui na minha vida, como profissional, como cristão falho que eu fui, que eu ia para o inferno. E Deus me deu essa consciência, eu me senti muito raso. As 2 coisas que eu me perdi foi orgulho e os negócios subiram à minha cabeça. Ganância. Eu sabia certinho, eu lembro hoje, assim, ó, a consciência que o Espírito Santo coloca na nossa mente. Quando aconteceu muito na minha vida de as pessoas pedirem só para tomar um café, eu não conseguia falar de negócios. Eu só falava de Jesus. A pessoa me chamava uma ajuda para falar de negócios. Quando eu via, eu estava falando de Jesus. Eu falava 2 horas e meia, 3 horas, aquela conversa. A pessoa aceitava Jesus, alguma coisa era curado, alguma coisa na família era restaurado, os negócios eram abençoados, enfim. Mas custava 2 horas e meia minha. E aí quando que a ganância entrou na minha vida, quando alguém pedia para tomar um café e os negócios a 1000, eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para você. Eu não tenho tempo para você. Desculpa, eu não tenho tempo. Desculpa, eu não tenho tempo. Eu tenho que pensar nos meus negócios. Mas estava tudo controle, estava tudo sob controle. Mas sabe quando o ser humano entra uma ganância diabólica na nossa vida, a ponto de você botar dinheiro e negócios na frente dos propósitos do Senhor? Eu ia para o inferno. Teve um dia, num choro ardente da minha vida, lá na sala do meu escritório, no chão, Deus me falou muito claramente assim, que daí ele tinha que tratar a minha vida, como você trata alguém com orgulho e ganância, ou para você não ser mais orgulhoso, você tem que ser humilde. Para você ser humilde, você precisa humilhar
Para você não ser ganancioso, tem que tirar tudo aquilo que você tira como ganância. Então você precisa abrir mão de tudo. E aí eu abri mão de tudo. Essa é a forma de Deus tratar. Isso fazem 3 anos e pouco. Nunca vivi uma vida tão intensa com Deus, quando nada disso te atrapalha. Meu Deus, que vida! Que vida! E aí foi então que 3 anos e poucos atrás, a minha ex-esposa disse, não quero mais. Na verdade foi o erro dos nós dois, isso subiu a nossa cabeça e tal. Esse é o meu entendimento sobre a minha parte, né? Mas foi para mim muito claro em relação a isso. E rompi, não teve mais volta, eu fazia qualquer coisa para voltar, mas é como se não teve mais volta. E aí depois, quando o tempo passa, toca a vida e tal, hoje eu estou casado de novo, ok, mas foi uma perda que geram consequências. Tenho 2 filhas, tu trabalha com vida separada, e ok, muita gente faz isso, mas às vezes não precisava ter acontecido, entende? E aí, mas teve muito aprendizado, e glória a Deus que hoje eu penso muito diferente. E aí eu entendi que um dia, quando eu chegar diante de Deus, as 2 únicas coisas que eu vou entregar são as minhas filhas. Isso aqui eu vou entregar. Do terceiro erro meu foi eu terceirizar minhas filhas. Era só com os avós e só com o babá. Porque eu não podia perder tempo. Eu tinha que pensar em negócios. Alguém cuida, por favor. Porque minhas filhas não podem fazer o Ismar perder tempo. Esse foi o meu erro. Erro gravíssimo, gravíssimo. Quando eu entendi isso, guinada, muda toda a trajetória. Agora é tentar só conseguir coisas que faço trabalhar para ficar mais tempo em casa com elas. E eu quis assumir elas para cuidar o dia a dia delas, para de novo trazer isso à tona. A minha ex totalmente respeitou, né? Ela sempre falava assim, não nasci para ser mãe, assim, aquela coisa, tudo, né? E tá tudo bem, a gente se dá bem, né? Se relaciona bem, tá tudo certo. Em função das crianças, acho que nós 2 somos bem maduros contra isso também. Mas algum foco diferente do Smart tinha que ser sintonizado, né? Sintonizado não, mas focado novamente, assim. E hoje eu consegui, assim, pegar as rédeas, porque a cultura tem que ser isso, sabe? Eu tenho que tentar fazer dessa forma. E isso tudo foi restaurado. São 3 anos de treinamento. Então eu sei que hoje existe uma outra identidade na vida delas, com um pai totalmente diferente. Eu mesmo falo assim, o outro pai era diferente, né? Então hoje elas olham para mim, pode perguntar para elas assim, quem que é o pai para elas, né? Elas têm vontade de estar muito comigo e isso para mim é maravilhoso. Então aconteceu o divórcio, foi bem difícil para mim. Conselho dos amigos, quando você está livre, está divórcio. De cada 10 amigos que nós temos, muitos podem te levar para uma perdição. Você está solteiro. E dos 10 que eu conversei, 9, glória a Deus que eu tive amigos do Senhor, que me disseram assim, cara, aguenta firme, um dia Deus vai te abençoar de novo, não vai para festa, não vai para bagunça. E aí teve um que disse, cara, aproveita, que é o tempo na tua vida que você pode fazer muita bagunça. Compartilhando com vocês para ver um momento de vulnerabilidade, onde a gente pode, de repente, ajudar alguém, ou a gente pode ser ajudado também. A importância da gente ter pessoas que são pessoas que vão te levar para o bem. Porque senão você pode desgraçar a tua vida. E aí eu tive um momento de cura na minha vida que eu não entendia com relação à paternidade. Só para vocês entenderem, quando a gente nasce, o nosso primeiro Deus é o nosso pai. Não que é o nosso Deus, mas para uma criança ela não sabe quem é Deus, o que é pai. Então o pai na vida dela é como se fosse Deus, ok? E aí ela é Deus, mas vai ter um momento que o pai dela vai dizer assim, Ismar, eu não sou teu Deus, quem é Deus é Jesus. Essa é a forma como deveria ser com todos nós, certo? Meu pai nunca fez isso comigo, então meu pai não tinha referência dele. E aí, quando eu entendo isso, eu entrego a vida para Jesus. Então, meu pai passa a ser em segundo lugar. E Deus passa a ser em primeiro lugar. O dia quando eu caso, meu pai passa a ser o terceiro lugar. O dia quando eu tenho filhos, meu pai... E isso é geracional. Então, se os nossos pais fizessem corretamente conosco para nos ensinar, desde quando criança, quem é Deus, através da conduta deles, do jeito deles viverem com a gente, nós íamos ter Deus como pai de outra forma. E aí eu fui curado tendo esse entendimento, porque eu olhava meu pai e aí, tipo assim, sempre vinha cenas ruins.
E como você, porque isso tem a ver com o emocional, como você restaura e conserta a vida emocional de alguém? Mudando a forma como a gente vê o nosso pai. E aí aqui um dia, fiz alguns cursos, várias coisas ajudaram, mas teve um dia que eu estava correndo na rua. E aí uma vozinha aqui que eu sei que é só o Espírito Santo de Deus que quando fala aqui, meu Deus, só me veio assim, ó, faz um gibi do teu pai. Eu não estava pensando nisso. Quando você sabe que é Deus, tipo assim, tu não está pensando nisso, de repente te vem do nada e começa, peraí, o que é isso, sabe? Eu fui para casa e eu comecei, por que um gibi? Por que um gibi? Por que um gibi? Aí eu comecei a olhar que a minha infância, quando veio um gibi, é um super-herói. O que eu fiz? Eu comecei a pedir primeiro para meus irmãos, me fale quem é meu pai. Porque eu não tinha referências boas do meu pai. Eu era caçula, eles viveram grande parte, e era sempre só reclamar e tal. E eles começaram a me falar só as coisas boas, sem as coisas ruins. E eu comecei a fazer um gibi do meu pai. Meu pai, esse aqui, quando ele ia no rio tomar banho, com os meus irmãos, nem foram comigo, mas ele me entregava coisas de tangerina para vender na rua. E assim eu fui desenhando um gibi de fotos que eu pegava na internet, parte dele, do verdadeiro super-herói da minha vida. E quando eu comecei a desenhar isso, eu descrevi de uma forma diferente. Ele me levou para conhecer o grande parque de diversões da cidade de Jaraguá do Sul, que era o Lixão. E já não era mais peso, era algo extraordinário, entendeu? E tudo é extraordinário. Quando eu desenho a figura do meu pai, dessa terra, como um pai que foi um super-herói, não estou mentindo, mas eu preciso olhar para ele dessa forma, das qualidades dele. E às vezes separar para entender que ele é meu pai. Se ele não fosse meu pai, eu não existiria, entendeu? Então, obrigado, pai, eu escrevi tanta coisa. Eu fazia isso chorando, e quando eu terminei, isso teve algumas páginas assim. É como se um peso enorme saiu de mim, assim, e é como eu me senti impulsionado pela vida, pelas coisas, a forma de falar. Eu me senti potente. E aí a minha oração começou a mudar, a forma como às vezes eu acordo 3 horas da manhã para orar, assim, né? Aí eu deito lá, só falo assim, ó, Espírito Santo de Deus, vem cá, só quero passar um tempinho contigo aqui. Aí eu deito, tem hora que eu oro, eu converso, eu fico conversando com Deus. Eu nunca me senti tão filho, Eu acordo 3 horas da manhã com prazer, mesmo no frio. Meu Deus! Esses dias eu entrei na cozinha e falei assim, ó, ô papai, cheguei! Só para conversar com o Espírito Santo de Deus. Eu nunca me senti tão filho. De chorar, de brincar, de contar umas piadas, de brincar, de rir, de sentir Deus como teu pai. E aí isso foi restaurado na minha vida. Quanto mais é restaurado, eu entendo como desenhar minha vida para com as minhas filhas. O quanto eu preciso fazer elas se sentirem amadas. E isso constrói a vida e ela entender o propósito de Deus na vida dela. Então, a Lohana vocês conheceram na outra vez que eu vim para cá. Pedi para Deus assim, tá Deus, então eu vou casar de novo. Então eu vou pedir 3 coisinhas. Que ela, em primeiro lugar, ela ama Deus acima de tudo. Em segundo lugar, ama minhas filhas. E se sobrar alguma coisa para mim, tá valendo. Mas eu pedi isso, porque é tão difícil, depois de uma certa idade, você se relacionar de novo, já tem os, né, como é que eu vou dizer assim, cada um tem as suas culturas e tal, né, não que a gente não briga, a gente dá umas brigadas às vezes também, mas são outras 2 mentes, né, e precisa dar certo, sabe? E casei de novo, ela ama muito minhas filhas, as minhas filhas amam muito ela, chamo ela de madame, então, casei para fazer tudo certinho, hoje eu vivo esse relacionamento, uma nova família. E aqui era o Ismar, antes e depois, né? Algumas transformações aí. E aí eu termino com 5 tópicos do início. Eu tinha uma família totalmente desestruturada. Hoje é meu bem maior, minha alegria. Meus objetivos eram sobreviver. Hoje é viver o meu propósito. E aí eu vou falar sobre propósito. Meu hobby era no cheiro municipal. Hoje é corrida de rua, é ensinar. Meu Deus, que alegria ensinar. Que alegria. Referência nenhuma. Não adianta a gente buscar referência em qualquer pessoa aqui. Ó. Sempre as pessoas vão nos decepcionar. Nunca olhe para as pessoas. Elas vão, de alguma forma, em algum momento, decepcionar. Mas Jesus não. Jesus, se o nosso foco for Ele, Ele nunca nos decepciona. E o meu futuro é incerto. Hoje é fazer as pessoas irem para o céu. Eu preciso fazer as pessoas irem para o céu. É você entender uma forma de você, de repente, conduzir alguém a Cristo. É você saber dosar, não ser alguém que vai enfiar a goela abaixo, mas ele olhar para você sem você dizer nada e falar assim, ó, o que tu tem, cara? Sabe? Como a gente busca uma presença do Senhor na nossa vida? Como a gente pode fazer, viver uma vida que as pessoas olhem para nós e queiram o Senhor? Isso é um trabalho árduo. E aí eu entendi um dia que era prosperidade.
quando a minha filha, a Lana, que não veio hoje, ela um dia chegou para mim assim, pai, eu quero te pedir 2 coisas no aniversário. Isso é aniversário do ano passado, ela faz aniversário em agosto. Eu quero te pedir 2 coisas. Não vai te custar nada. Ela falou assim, meu Deus, eu vou chorar de novo. Ai, que chorão. E aí ela disse assim, ó, primeiro era um celular, né? Um dia ela estava descendo de Campo Alegre, daí ela disse para minha esposa Lohana assim, ó, se tu fosse minha mãe de sangue, com quantos anos você daria o celular? Daí ela falou assim, tu não tem idade para celular, só daria com 12 anos. Aí ela chegou em casa e ela falou assim, ó, papai, eu quero dar o celular, porque eu quero me sentir filha da Lohana. Assim, eu quero realmente poder viver essa vida. E ela tem 11 anos, vai fazer 12 anos agora. Ela falou, por causa disso eu vou te dar um celular com 12 anos. Faz 2 semanas ela falou assim, pai, eu estava pensando em talvez nem ter o celular, pensar em outra coisa que faça muito mais sentido. Porque eu olho, tipo assim, todas as minhas amiguinhas da escola têm celular. Meu Deus, todo mundo fica no celular e ninguém conversa comigo. E eu tô lá desenhando e pintando. E assim, ó, eu acho que elas estão erradas, eu que estou certo. Meu Deus, menino de 12 anos. Se alguém aqui tem filhos, é um desafio, é uma guerra botar um celular na mão. E é difícil competir com o celular. E aí eu entendi que é prosperidade, porque ela pediu pela segunda vez, pai, eu queria morar só com o pai, ela falou, né? Ou mais com o pai, assim, ela falou, né? Porque a gente tem um relacionamento muito próximo, assim, ela me abre coisas, assim, de, sexualidade e tal, que eu... Como é que eu faço agora, né? Mas eu tenho conseguido conquistar o coração dela, eu tenho conseguido fazer ela realmente se sentir amada, sabe? Respeitando, cuidando, sabe aquela coisa de estar presente, assim, ó? É fenomenal, 2 coisas principais, assim, ó, é levar e buscar da escola. Não deixa outra pessoa fazer isso. É riqueza isso. E almoçar e jantar juntos, na mesa, olhando olho no olho, brincando, conversando, se relacionando, sabe? Isso é ouro para uma família, né? E aí ela me pediu isso, aí eu falei para ela assim, mas filha, por que, né, que tu quer só o pai? O pai não consegue te dar, às vezes, coisas que a mãe dá. Fazer passear de lancha, sendo bem vulnerável, vocês assim, né? Passeando, às vezes em churrascaria, viajando, eu só consigo ficar em casa com vocês. Falei pra ela que ela viveu uma vida bem difícil financeiramente, pagando tudo certinho, sabe aquele processo do Senhor? E eu disse, mas eu não tenho tanto para te dar. Então ela falou assim, meu Deus, pai, eu tenho tudo, eu tenho o Senhor, olha quanto o pai mudou. E me veio assim, ó, eu não sei como o Espírito Santo fala com vocês assim, mas me vem estampado assim, ó, prosperidade. Meu Deus, isso é prosperidade. Entenda isso, Ismar. Antes tu tinha dinheiro, mas não tinha prosperidade. Antes eu era orgulhoso, eu era ganancioso. E de repente eu comecei a ter prosperidade sem nada de dinheiro. Meu Deus. Eu chorei da frente dela, falei assim, mas meu Deus, filha, olha o que tu tá falando pro pai. E a gente tinha uma sobrinha da minha esposa que foi morar junto com a gente lá em casa, e ela teve que usar a cama dela. E ela estava 6 meses dormindo no colchão. E eu não tinha dinheiro para comprar uma cama para ela. Eu falei, mas filha, tu tá no colchão? E eu comecei a chorar, envergonhado. E Deus tratando minha vida e restaurando minha casa. Com tudo aquilo que eu precisava, que era a presença do Senhor. Meu Deus! Arranca desse homem agora outra coisa. Meu Deus, eu preciso transformar o mundo, sabe? Olha quantas vezes a paixão por essa terra nos destrói. Destrói a nossa família, nossa casa. E olha que vai ter surpresa. Quem vai para o céu, quem que não vai? E eu tinha uma consciência, como se o Espírito Santo dissesse uma consciência assim, ó, eu te dei uma chance. Eu te fiz pensar de novo sobre a vida. Você ia para o inferno. Porque não adianta, o caminho, ele realmente é largo para a perdição. E vai ter surpresa. E isso eu entendi. E para mim, sucesso é nunca se arrepender de não ter arriscado, é saber que os desafios são crescimentos, é ser humilde e reconhecer os seus erros, é amar a Deus acima de todas as coisas, é amar o próximo como a si mesmo, é viver uma família e ter um pai, é fazer as pessoas sorrirem, é viver o meu propósito, é buscar equilíbrio, é obedecer a Deus, é confiar em Deus, é amar o que faz, é se sentir vivo. Sabe o que é se sentir vivo assim, ó? Ó, tá na hora de orar. Então a gente volta para Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o que é essa historinha de propósito?
Existem 3 palavrinhas-chave desse versículo, se eu quiser falar sobre ele. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ok? Se eu quero que todas as coisas contribuem com a minha vida, eu quero sucesso para a minha vida, concorda? Se você quer sucesso para a tua vida, né? Alguém aqui não quer sucesso? Levanta a mão. Todo mundo quer sucesso. Todo mundo quer uma vida próspera em todas as áreas, ok? Então vale o segredinho aqui, ó. Eu entendi isso aqui, ó. Todas as coisas contribuem. Eu quero que tenha sucesso. E qual que é a charada do negócio aqui, ó? São 2 coisas para que eu dê certo, né? Eu só preciso amar a Deus e eu só preciso viver o propósito. Simples, né? Ok? O que é amar a Deus e o que é viver propósito agora? Né? Eu pergunto para vocês, vocês amam a Deus? Ok, né? Sabe o que faz você se avaliar se você ama a Deus? É você perguntar, alguma coisa me rouba de Deus hoje? Eu amava a Deus quando os negócios estavam muito bem. Mas alguma coisa me roubava a Deus. Dá para entender? Existe alguma ganância dentro da tua vida como teve na minha? Existe um desenfreado pela razão? Existe, de repente, um tempo no celular que, quando você até sabe que Deus te chama para orar, mas o Instagram é muito legal. E assim vai, cada um tem os seus, talvez, dificuldades e tudo mais. Eu tinha os meus. Mas você se avalia e pergunte para Deus, né? Se realmente tem algo que te rouba dele. Se não tiver, tá tudo bem. Você realmente ama Deus acima de todas as coisas. Tu faz qualquer coisa por ele. Você passa por cima da tua timidez, você passa por cima dos teus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores. E eu já tive sonhos, e de repente diz, mas eu tenho um maior, mas eu não quero ouvir o teu sonho, Deus, porque tá tão legal, minha vida tá tão legal, eu sou tão apaixonado pelas coisas dessa terra, não quero viver o teu propósito. Eu quero ficar grudado nas coisas dessa terra, porque eu sou o cara, eu tenho razão. E assim a gente às vezes atropela, passa o tempo, morre e ninguém sabe o que vai acontecer depois. E o que é propósito? Propósito nunca tem a ver com você, sempre tem a ver com as pessoas. E o meu propósito era tipo assim, eu falo de Jesus para dizer que eu falei de Jesus! Nunca tinha a ver. O Ismar sempre queria algo em troca. Esse era o meu orgulho. Nem dava para ver, né? Parecia um Ismar legal quando viajou para a África lá. Ismar é legal tal, mas nem eu me conhecia. Isso só Deus conhece o nosso coração. Propósito sempre tem a ver com as outras pessoas. Quando eu me interessar pelas outras pessoas e me colocar de lado, claro que eu não vou me fazer sofrer uma coisa nesse sentido, mas quando eu vou amar pessoas de fato, eu estou vivendo propósito. Então não é tipo assim, o que eu vou... qual que é o meu propósito, de repente, de trabalho, uma coisa assim? Não é essa a pergunta. É qualquer trabalho que você fizer, você vai viver o propósito lá dentro? Porque tem pessoas que às vezes Deus coloca assim numa enrascada, e tá cheio de tubarão, e pessoas perversas, endemoniadas. Para quê? Para você expulsar o demônio delas. Simples assim. E é para você viver o propósito, e você quer viver paz. Deus, então me tira do propósito! Quantas pessoas... Eu fui, parece que era armadilha, né? Teve uma última que a pessoa me falou algo que foi muito duro, eu olhei para ela, e aqui dentro falei assim, mas eu vou te amar de um jeito, porque eu estou aqui para que você conheça Jesus, não importa mais a minha razão. Isso é o morrer da cruz, essa é a cruz que a gente tem que carregar. O propósito tem a ver com as pessoas. Jesus veio por quem? Por mim e por você. Somos pessoas. Não tem nada a ver com Jesus. Ele veio pela nossa salvação. Ele veio por um grande propósito. Nós só temos que ser parecidos com Jesus. Você está disposto para morrer pelas tuas coisas e de repente colocar todas elas de lado, porque a Bíblia é clara para a gente não se apaixonar por nada dessa terra. Porque não é o nosso lugar. Concordam? Então por que eu sou apaixonado? Por que eu quero mais? Por que eu quero mais um carro? Por que eu quero mais uma casa? Por que eu pego esses milhões do banco e só invisto eles e não gasto em nada daquilo que é pessoas, propósitos, projetos? Quer ter coragem de dizer assim, Deus, se eu estou vivendo uma coisa errada, arranca tudo de mim. Tenha coragem. Começa a acordar 3 horas da manhã e fala, Deus, tira tudo de mim se tiver algo que me faz ficar acima do Senhor. Tem coragem? Tu é macho para fazer isso? Tu é mulher para fazer isso? Faz. Se tem coragem, faz.
Eu fiz e ferrou tudo. De repente, meu Deus. E aí nasce um projeto chamado Chamar. Chamar, eu estava um dia correndo, porque outra vez que eu vim aqui eu falava muito dos negócios do pai. A ideia do propósito do Ismar é nascer um leão para que eu pudesse falar com o empresário, para que ele pudesse amar a Deus acima de todas as coisas e viver esse propósito. Essa é a pegada do Ismar hoje, né? Quando eu converso com o empresário, o último que eu conversei, 3 meses que eu trabalhei na vida dele, da esposa, dos negócios, fiquei 3 meses lá. Chegou no final e disse assim, ó, eu preciso falar algo para ti que vai ser bem duro. Eu queria ter um Ismar lá atrás falando comigo do jeito que eu vou te falar hoje. E quando eu peguei duro com ele, que eu falei umas realidades da forma como ele fala com a esposa, filhos, nós brigamos uma meia hora. Ele falou, tá bom, para tudo. Eu vou te falar então. Ontem eu tentei me matar. Ele falou isso para mim. E aí, consegui alcançar o propósito? Jonas, 2 alemão chorando num café. Consegui alcançar um propósito. Esse cara que tinha vários negócios, largou mão de uns, começou a dar atenção na esposa, no filho, nos filhos. É outro cara. O último que eu conversei, o cara era promíscuo. Era um... Não vou falar porque às vezes alguém conhece assim. Mas era um negão alto. E aí eu trabalhei com ele, ajudando, sem cobrar nada, assim, só para amar ele mesmo, né? Que assim, ó, eu ouvi falar de vocês. Eu falei, ó, falar comigo, cara, eu vou falar umas verdades, cara. Então não sei se tu quer. Eu fiquei, acho que uns 4 meses com ele. E aí, de repente, é um cara muito promíscuo, assim, ó. Ele se revolucionou e ele entendeu o verdadeiro... Cara, eu entendi, cara. Começou a dar atenção, esposa, casa, tudo. Meu, a vida dele, assim, ele só me falava bênçãos. Menos financeira. Mas ele falava assim, cara, tá bem, meu Deus, cara, outra vida. E eu entendi, cara, tô congregando de novo, isso, aquilo e tal. Não deu os meses, ele faleceu. Faleceu, ele fez bariátrica, ele é grandão, e ele morreu por consequência disso, assim, né? E aí, meu Deus, você não fala Jesus pra ele? Se eu continuo sendo aquele cara ganancioso, orgulhoso, ele nunca teria falado de Jesus. E uma missionária teve amor por mim. E aí, glória a Deus que eu consegui ter amor por ele, e ele foi com o Senhor. A última, para quem conhece, a Rosa da Luz Contadores, né? Ela é uma mulher de Deus, tal, a gente conversava junto e tudo, mas eu pude, numa última hora, com ela conversar. Ela chorava que nem uma criança pequena, assim, e aí a gente orou juntos, se reconciliando com o Senhor, junto com o meu pastor, assim. Foi maravilhoso. Meu, catarrava assim, ó, sabe? Depois ela foi com o Senhor. Meu Deus, que alegria quando alguém morre depois que tu ora com ele. Cara, isso é muito massa. Se você entender que, tipo assim, ó, entrei na hora certa dessa pessoa. Uma outra que eu fui orar no hospital, muitos anos atrás, ela morreu depois. Eu tentei orar por cura, mas não deu certo. E aí, quero ter sucesso? Ame a Deus, ame pessoas. É assim, né, Benito? Ame a Deus, ame pessoas. É simples. Ame a Deus, ame pessoas. Esse é o segredo do sucesso. Quer ser feliz? Quer sair da depressão? Ame a Deus, ame pessoas, né? Tá com problema de dinheiro? Se ele mexe muito com a tua vida quando tem mais, menos, larga tudo, ame a Deus, ame as pessoas. Isso é o versículo que resume, acho que, toda a Bíblia. Né? Amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pronto. Esse é resumindo. E aí eu consegui chegar nisso, mas o que é chamar? Chamar é uma palavra em hebraico que significa ouvir e obedecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meu propósito de vida com os empresários é fazer com que eles não tenham só o conhecimento, mas que eles marchem, entendeu? Faça alguma coisa agora. Eu preciso, e aí o Chamar é um instituto para treinar empreendedor, ele precisa entender como que é orar para alguém para Cristo. Conduzir 7 versículos, orar, fazer ele entender. Ele precisa praticar orar por cura. Meu Deus, ora por cura, bota a mão na cabeça e ora por uma dor de cabeça. Quantas pessoas que eu orei, que depois que foram curadas de alguma coisa, elas queriam falar de Jesus, sabe? Então, assim, praticar isso, é praticar. Praticar é bem simples, quer ver? Em casa, a primeira coisa que tem dor de cabeça, o que você pensa? Remédio, né? Então, trabalhar essa fé, concorda comigo? Então a gente pode brincar em casa. Tem dor de cabeça? Então tá bom, não vou tomar remédio primeiro. Então eu chamo minhas filhas, então vamos orar aqui, ó. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a dor de cabeça. Às vezes é uma opressão, às vezes... Enfim, nós temos poder para isso. Sai, toda dor de cabeça, eu te ordeno, sai agora em nome de Jesus. Saiu? Não saiu. Pela segunda vez. Toda dor de cabeça, tem uma coisa, não sei de onde que veio, sai. Eu te ordeno agora, na autoridade, em nome de Jesus. Sai, não saiu? Não. Pela terceira vez. Pela quarta vez, não. Então tá bom, agora toma um comprimido.
Mas eu orei 3 vezes, entendeu? Eu pratico a minha fé. O quanto a gente quer saber das coisas dos céus, o quanto a gente quer saber das coisas da terra. Ninguém me ensinou que falta 10 minutos. Agora 10 minutos, obrigado. Que eu fico olhando assim, às vezes, sabe que eu tô no... E aqui, eu fecho, mas eu queria orar com vocês, para a gente fechar. Mas o Tavinho vai cantar uma canção. Eu queria que vocês meditassem nessa canção. E depois eu vou orar duas coisas com vocês. Hein? Sido tão